Qual é o segundo? Bem-aventurados os que choram. Amém? Mas será que é qualquer tipo de choro? Será que é chorar por chorar? Eu perdi o carro, eu bati, eu vou chorar. Será que é esse choro de perder alguma coisa? Não. Vamos entender o que é esse choro que a Bíblia fala. Que é bem-aventurados que choram. Choram pelo seu pecado. Amém? Porque o meu pecado é que faz separação entre mim e Deus. Isaías 59, 1 e 2. Os meus pecados fazem separação. Os meus pecados me afastam de Deus. Então eu vou chorar por quê? Pelos meus pecados. Chorar por quê? Pelas injustiças que são praticadas no mundo. Amém? Esses que choram pelos seus pecados, choram pelo pecado do povo, choram pelas injustiças. O que é injustiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Injustiça é não dar. Então, quando as pessoas no mundo praticam injustiça, ou seja, a gente passando fome, a gente passando sede, a gente que não tem onde morar, a pessoas desempregadas, essa é injustiça, porque Deus não quer que ninguém passe por isso, mas todos têm um emprego, todos têm uma casa, todos têm uma família. Isso é a vontade de Deus. Agora vamos entender então o que é chorar pelo pecado. Amém? Então aqui o choro que se refere aqui é um lamento profundo, tanto pelo pecado pessoal quanto pelo pecado coletivo. Nós encontramos na Bíblia inúmeras experiências como essa. Neemias chorou pela destruição de Jerusalém e reconheceu que o pecado de Jerusalém era o seu pecado, porque era um povo que era idólatra, e adoravam outros deuses. Por isso que Deus permitiu que Israel fosse destruído. Daniel chorou pelos seus pecados e pelo pecado da nação. Amém? Jeremias chorou pelos seus pecados e pelo pecado da nação. Isaías chorou pelos seus pecados e pelo pecado da nação. Então, quando é que o pecado da nação ela é perdoada por Deus? Quando o povo tem a consciência dos seus pecados e ele profere como se fosse pecados da nação, como se fossem os seus pecados. Você pode não ser um idólatra, mas você vai orar: Deus, me perdoa pela minha idolatria, porque é o pecado coletivo, é o pecado da nação. Então o pecado da nação também é meu pecado, porque eu faço parte dessa nação. Amém? Então o profeta Isaías, ao ver a glória de Deus, Isaías 6,5, lamentou-se pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. O que Isaías disse? Eu sou impuro, vivo numa sociedade impura, com impuros lábios. Como é que eu posso ver a glória de Deus? Eu vou ser morto, eu vou morrer. Aí Deus diz: não, você não vai morrer, Isaías. E pegou e abençoou e mandou Isaías ser profeta. Amém? Então o que nós aprendemos? Nós devemos ter corações sensíveis ao pecado, prontos para se arrepender, prontos para buscar a bênção de Deus e experimentar o seu consolo. Amém? Pastor, o pecado nos separa de Deus? Sim. Nós vamos pecar eventualmente, sim, mas o pecado precisa ser um acidente. Nós temos que ser intencional a buscar o que é certo. Pastor, mas eu faço algo que é errado para Deus, o que eu tenho que fazer? Se arrepender e deixar. Amém? A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa, abandona o seu pecado, esse tem consolação, esse tem conforto, esse tem cura, esse tem libertação. Agora, eu não consigo. Aí você vai chegar, vai chorar na presença de Deus e vai dizer: Deus, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas Deus tem que ver que aquilo não é só da boca para fora, aquilo é do coração, porque um coração quebrantado não deixará, não abandonará o Senhor. Amém? Então nós temos que ter um verdadeiro arrependimento, que traga lágrimas legítimas que lavam a nossa alma. Temos que ser genuínos, temos que nos arrepender verdadeiramente. Então, a pessoa que chora, ela vai ser consolada. Amém?
Então Jesus promete que aqueles que choram serão consolados. Esse consolo é dado pelo Espírito Santo, que é também chamado Espírito Consolador. Ele nos conforta e nos fortalece em meio à dor. Amém? Ou seja, o Senhor não nos livra da cova dos leões. Ele nos livra na cova, dentro da situação, dentro da adversidade, dentro da luta. O Senhor não nos livra da fogueira, da chama, do fogo. Ele nos livra na fogueira, na chama. Amém? Então, as lutas, elas não vêm para a nossa destruição. As lutas vêm para a nossa promoção. Se nós entendermos isso, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, nós vamos agradecer ao Senhor. Amém? Então, quando um pai consola o filho após uma queda, assim Deus nos envolve com seus braços de amor, nos dá consolo e nos oferece o seu aconchego, o seu acolhimento. Assim essa consolação que Deus vai nos dar. Amém? Você já andou de bicicleta, não caiu, não se machucou, e a mamãe dava um beijinho e dizia, esse beijinho sara. E parece que psicologicamente aquela dor já parava. Por quê? É o colo da mamãe, é o beijo do papai, é o acolhimento, é esse acolhimento que Deus nos promete. Não nos promete fugir da dor, mas nos promete consolação em meio à dor. Chorando pelas injustiças do mundo. Então, além do choro pessoal, do pecado pessoal, nós devemos também lamentar as injustiças e sofrimentos que afligem o mundo. Esse choro reflete o coração compassivo de Deus. Quanta injustiça você vê no mundo. Pessoas com malas de dinheiro, pessoas enriquecendo a torto e direito, mas não de uma forma correta, mas sim logrando os outros e se beneficiando, tudo em benefício pessoal. O que eu posso ver? Como é que eu posso sentir? É o choro de Jesus pela cidade de Jerusalém, e pelo sofrimento que aquela cidade ia sofrer, e pela incredulidade, porque eles viram o príncipe da paz, mas iam preferir um ladrão, um assassino chamado Barrabás, e iriam dizer, crucifica ele a Jesus. Então ele chorou antecipadamente pela incredulidade, porque a incredulidade, do meu ponto de vista, é o pior de todos os pecados. Por que, pastor? Que a incredulidade é o pior de todos os pecados, porque impede que a pessoa, por mais pecadora que seja, se arrependa e venha acessar o reino dos céus. Então a incredulidade é você tirar a chave. Tirando a chave, você não tem acesso ao reino dos céus. Amém? Então nós precisamos, embora independentemente do pecado, entender e compreender que Deus quer que você se arrependa, que você creia, que você confie, e assim você realmente deixe Deus governar a tua vida. Pastor, e o que acontece depois que deixa Deus governar? Deus te devolve o governo, porque não foi assim desde o princípio, né? A Bíblia diz em Gênesis 1:26 que Deus nos deu o domínio. O que é domínio? Governo. Sobre o que? Todas as coisas. Sobre o outro? Não! Sobre você. Administrar suas emoções, administrar suas frustrações, administrar seus medos, suas culpas e assim por diante. Ou seja, eu preciso resgatar o meu governo próprio. Eu preciso resgatar o domínio sobre mim mesmo. É isso que Deus me dá quando eu entro no reino de Deus. Amém? Então devemos interceder e agir em prol dos que sofrem, buscando justiça e misericórdia em um mundo ferido pelo pecado. Um coração que chora com os que choram reflete o coração de Deus. Por quê? Porque Jesus também chorou. Amém? Se Jesus chorou pela incredulidade, porque sabia que essa incredulidade, qual a consequência da incredulidade? Seria a morte. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, saqueou e matou a todos
os que não morreram de fome, os que não morreram de canibalismo, que até canibalismo deu. Mães mataram seus filhos para comerem. Cachorros, animais, todos foram mortos. E os que ficaram vivos foram mortos à espada. Pastor, teve alguém que se salvou? Sim. Tinham cristãos que lembraram da palavra de Cristo e lembraram que quando ouvissem o cerco sobre Jerusalém, é para eles fugirem. Os que fugiram, os cristãos, esses não foram mortos. Por quê? Tinham a palavra de Deus no seu coração e estavam alerta. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Amém?